Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Antes da gente começar o vídeo, rapidinho, não custa nada, já deixa o seu like, verifica se você já está inscrito, ativa o sino de notificação, isso aí ajuda muito, né? Compartilha também o vídeo, né, com seus amigos. Me segue também no Instagram se você gosta do meu conteúdo, né? Eu posto bastante coisa lá no meu Instagram, nos stories, operações que eu pego, tá? E para você que me acompanha aqui, quer se aperfeiçoar mais na minha leitura, fazer o meu treinamento, o link também tá aí na descrição, tá? E pessoal, esse vídeo eu decidi fazer porque eu recebi uma pergunta no Instagram, compartilhando as minhas operações, como eu sempre faço ali às vezes, né? E uma pessoa me chamou e me indagou, né? Se era realmente possível o ganhar dinheiro, né, com price action, né? Ele me perguntou se o price action de verdade funcionava e aí ele até deu uns exemplos lá, falou que já tinha feito vários cursos, né, para operar o price action e até hoje nada de resultado. E aí eu achei que era interessante trazer um vídeo porque às vezes tem pessoas aqui que acompanham o canal e que assiste, mas lá no fundo tem aquele negócio, tipo, esse negócio não funciona, isso aí é bonito só na teoria, mas na prática mesmo aquilo não funciona, né? E o que acontece, pessoal? De fato, quando falamos de price action, o price action em si, pessoal, ela é uma leitura discricionária. O que é isso? É uma leitura que a gente não consegue, na maioria das vezes, objetivar ela. Tá? Tipo assim, muitas pessoas vão olhar para um gráfico e podem ver coisas diferentes. Existem muitas coisas que o pessoal do price action gosta de utilizar. Ondas de Elliott, por exemplo. Às vezes, três pessoas olham para o mesmo gráfico, às vezes um vai considerar, exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é onda 1, onda 2, onda 3. Às vezes outro já pode considerar tudo diferente. Isso aqui é uma onda 1, essa aqui é uma onda 2, e aí o mercado quis fazer um processo de reversão, depois iniciou onda 1 de novo, onda 2, só para vocês entenderem. Então acaba que começa a gerar uma subjetividade muito grande. E eu acho que isso é o grande problema quando se fala do price action, porque as pessoas elas não têm uma objetividade, né? E uma das coisas que eu sentia muito dificuldade lá atrás era justamente isso, era tentar objetivar as tomadas de posição. Porque senão fica muito aleatório. Pô, que jeito que eu vou operar hoje? De que forma? O que eu vou buscar no gráfico, entende? E hoje, pessoal, eu consegui trazer uma abordagem bem objetiva para minha leitura. Eu digo isso por quê? Porque eu tenho hoje centenas, né, milhares praticamente de alunos que já fizeram meu treinamento e hoje operam, né, por conta própria, sem estar comigo na sala às vezes. E essas pessoas, elas me mandam prints até hoje pegando exatamente as mesmas operações que eventualmente eu pego dentro da leitura ou que eventualmente a gente estuda lá na sala ao vivo. E com isso eu chego, né, a uma conclusão que é possível sim objetivar bastante. Só que qual que é o problema do price action? É ter clareza dos movimentos, tá? Nós precisamos entender com muita clareza. E aqui no meu canal eu tento para você passar para vocês de forma bem didática, né, a ideia do price action. Porque se eu fosse resumir para vocês assim, em poucas palavras, o que seria a maneira ideal de se operar price action é em cima de estruturas. Porque o mercado ou ele é formado por uma estrutura altista, uma estrutura baixista, né? Ou uma estrutura de consolidação. A primeira coisa, e na verdade a única para eu ter sucesso nisso aqui, é identificar qual que é a estrutura que o preço está fazendo, tá? Vamos pegar exemplos aqui. Por exemplo, esse dia aqui, ó, dia 6, por exemplo, um dia aleatório aqui. Eu percebo que o mercado está fazendo uma pressão compradora. Beleza, já identifiquei, né, uma possível direção. Só que a gente precisa, primeiro, né, antes da gente ter certeza, aguardar a formação do topo ou fundo, por exemplo. Então, perceba que o mercado ele marca topo aqui. Ok, ele inicia um processo de correção, depois ele volta a agredir o topo anterior. E aqui ele já começa a me mostrar uma dificuldade de renovação de máxima, tá? Aqui, então, eu já tenho algumas respostas, tá? Primeiro, o movimento era altista. Segundo, o mercado ele marca um topo normal dentro de uma tendência de alta, ele corrige. E o objetivo dele, eu falo isso toda aula, pessoal, é incrível, né? Como as pessoas ainda negligenciam isso. Eu pego excelentes operações, trabalhando o preço purinho, puramente, compartilho no meu Instagram. E muitas pessoas, às vezes, olham para isso aqui e ainda não levam a sério.
Então, num cenário como esse aqui, que eu estou verificando que o mercado ele não está conseguindo renovar topo, ele está deixando gatilho, eu já pensaria aqui, pessoal, numa venda, tá? Por falta de renovação de máxima. Isso é o quê? Ter clareza nas minhas tomadas de posição. Eu não sei se o mercado vai cair, mas eu tenho clareza no que eu vou fazer, tá? E isso é o que falta na maioria das pessoas, é ter clareza daquilo que elas estão enxergando no gráfico. Porque muitas vezes as pessoas elas estão totalmente perdidas. Pô, isso aqui for só um pullback para o mercado voltar a subir? Ah, e se o mercado for fazer um movimento de queda aqui, mas depois subir de novo? A pessoa ela tá perdida. Aqui eu já sei que o mercado marcou topo e ele está rejeitando o topo, está falhando uma estrutura. E dentro da minha leitura, isso é claro. Eu penso em venda, eu não penso em compra. E aí a única coisa que eu vou fazer é assumir o trade e ver se o mercado anda. Isso é a única coisa que está aqui ao meu alcance. Vamos ver o que o mercado faz? Ó, o mercado cai bastante aqui, era um stop de 250 mais ou menos, chegou a bater 480 ali, quase 2 para 1. E aí o mercado pega e volta. Mas perceba que numa operação como essa aqui, o mercado chega a pagar praticamente 2 para 1. Perceba que a ideia, tá, da leitura estava correta. O mercado não jogou para a mínima, tá, que poderia acontecer. Se ele rejeita nesse topo aqui, eu provavelmente esperaria ele na mínima. Mas já daria para capturar um bom movimento aqui. E detalhe, de forma clara, o que eu quero passar para vocês é a clareza, pessoal. Não adianta, se você quer operar o price action e você não tem clareza naquilo que você vai fazer, e eu sei que é difícil ter clareza, tá? Porque eu já passei por tudo. Eu sei que, às vezes, num determinado momento, nós ficamos naquela, pô, será que isso aqui é só um pullback para continuar subindo? Ou será que eu posso vender que o mercado vai cair de fato? Aquela dúvida na cabeça e a pessoa fica dividida. Por isso eu acho tão importante termos objetividade. E com o tempo eu fui criando, né, alguns parâmetros na minha leitura para tentar ser o mais objetivo possível. Por quê? À medida que nós deixamos a leitura objetiva, nós diminuímos bastante o peso emocional no trade. Tipo, não vou entrar, aquele medo, sabe? Porque a nossa entrada, ela tá desenhada. Agora já não cabe mais a nós, e sim ao mercado mostrar se ele vai realmente cair ou, eventualmente, ele vai subir, porque nós nunca acertaremos 100% das vezes, né? E aí, pessoal, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, né, duvida, de certa forma, da leitura do price action, porque é algo muito subjetivo na maioria das vezes. E se você quer saber se aquilo realmente funciona ou não, primeiro entenda a leitura, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos, tá? Eu coloco à prova a leitura. Eu falo o seguinte: entenda a leitura, entenda a forma de ler o mercado, exatamente como eu faço, com os detalhes, tudo aprofundado. Eu falo isso sempre na mentoria. Após você entender a leitura, você vai fazer isso aqui por no mínimo 3 meses. Depois de 3 meses, você pode sim chegar a uma conclusão se aquilo funciona ou se aquilo não funciona. Por que é importante salientar isso também? É que muitas vezes a pessoa ela vai ali, pega um modelo de leitura, que seja, setup, quem gosta, né? E aí a pessoa opera uma semana. E às vezes ela está pegando um período mais complexo do mercado, né? Um período mais turbulento, por exemplo, e ela pegou uma média muito pequena para ela ter alguma opinião formada sobre aquilo. E a média sendo pequena, ela pode pegar um período ruim e fazer com que a média fique ruim. Agora eu considero que um período de 3 meses já é um período suficiente para você ver se aquilo que você vem fazendo realmente funciona ou se não funciona. Eu já disse muito aqui no canal que nem tudo que está na internet funciona. E eu falo para vocês, né? Eu coloco até a minha leitura em prova para vocês mesmo irem para o gráfico, né? Dentro daquilo que eu passo para vocês aqui, que eu entrego bastante conteúdo aqui, que dá para vocês pegarem a base e ir para o gráfico. E eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque praticamente, pessoal, todos os dias eu recebo feedbacks positivos lá no meu Instagram de pessoas que nem são alunos da mentoria, que só tem esse conteúdo aqui que de certa forma é mais superficial do YouTube, e elas já me retratam uma melhora absurda na leitura. Já recebi relatórios de performance de 1 mês ali, pessoa fechando o primeiro mês positivo, né, a pessoa fechando 2, 3 meses positivo. Então eu sei que se a pessoa colocar em prática, funciona. Só que eu preciso dizer isso porque às vezes a pessoa faz como eu falei, pega uma semana, 2, o negócio não performou legal, ela simplesmente acha que aquilo não funciona e vai testar outra coisa. E aí isso acaba afetando diretamente. Então, pessoal, sim, o price action funciona muito,
tá? É o que eu faço já há alguns anos, porém precisa ter clareza na movimentação dos preços. Nós precisamos ter objetividade. Senão, todos os dias, cada dia você vai ter uma leitura diferente, você nunca vai conseguir tirar uma média daquilo ali, se aquilo ali realmente dá certo ou não, tá? Então pense nisso. Tá? Se você tem aquela duvidazinha ainda sobre price action, faça esse teste, fique ali 3 meses, mas com uma leitura objetiva e veja, né? Tire suas próprias conclusões, mas depois de fazer esse backtest de 3 meses, e aí sim você pode chegar à conclusão se funciona ou não, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha sido claro. De novo, fortalece no like, deixa o comentário, tá? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!